José Saramago encerrou o Fórum Social Mundial de 2002 com um discurso que foi antecedido por uma história. E é essa história que eu gosto tanto, que eu queria compartilhar com vocês. Fala de um sino, de uma aldeia e de um camponês. O sino da aldeia. Começarei por vos contar, em brevíssimas palavras, um fato notável da vida camponesa ocorrido numa aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. Permito-me pedir toda a vossa atenção para este importante acontecimento histórico, porque, ao contrário do que é corrente, a lição moral extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato. Saltar-vos-á ao rosto, não tarda. Estavam os habitantes nas suas casas, ou a trabalhar nos cultivos, entregue cada um aos seus afazeres e cuidados, quando de súbito se ouviu soar o sino da igreja. Naqueles piedosos tempos, estamos a falar de algo sucedido no século XVI. Os sinos tocavam várias vezes ao longo do dia. E por esse lado não deveria haver motivo de estranheza. Porém, aquele sino dobrava melancolicamente afinados. Isso, sim, era surpreendente, uma vez que não constava que alguém da aldeia se encontrasse em vias de passamento. Saíram, portanto, as mulheres à rua, juntaram-se as crianças, deixaram os homens as lavouras e os mesteres, e em pouco tempo estavam todos reunidos no adro da igreja, à espera de que lhes dissessem a quem deveriam chorar. O sino ainda tocou por alguns minutos mais. Finalmente, calou-se. Instantes depois, a porta abria-se e um camponês aparecia no limiar. Ora, não sendo este o homem encarregado de tocar habitualmente o sino, compreende-se que os vizinhos lhe tenham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem era o morto. O sineiro não está aqui. Eu é que toquei o sino, foi a resposta do camponês. Mas então, não morreu ninguém? Tornaram os vizinhos. E o camponês respondeu: ninguém que tivesse nome e figura de gente. Toquei afinados pela justiça, porque a justiça está morta. O que acontecera? Acontecera que o ganancioso senhor do lugar, algum conde ou marquês sem escrúpulos, andava desde há tempos a mudar de sítios os marcos das extremas das suas terras, metendo-os para dentro da pequena parcela do camponês, mais e mais reduzida a cada avançada. O lesado tinha começado por protestar e reclamar, depois implorou compaixão e, finalmente, resolveu queixar-se às autoridades e acolher-se à proteção da justiça. Tudo sem resultado. A expoliação continuou. Então, desesperado, decidiu anunciar urbe et orbe. Uma aldeia tem o exato tamanho do mundo para quem sempre nela viveu. Decidiu anunciar a morte da justiça. Talvez pensasse que o seu gesto de exaltada indignação lograria comover e tocar todos os sinos do universo, sem diferença de raças, credos e costumes, que todos eles, sem exceção, o acompanhariam no dobre afinados pela morte da justiça, e não se calariam até que ela fosse ressuscitada. Um clamor tal, voando de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, saltando para cima da fronteira, das fronteiras todas, lançando pontes sonoras sobre os rios e os mares, por
força haveria de acordar o mundo adormecido? Não sei o que sucedeu depois. Não sei se o braço popular foi ajudar o camponês a repor as extremas nos seus sítios, ou se os vizinhos, uma vez que a justiça havia sido declarada defunta, regressaram resignados, de cabeça baixa e alma sucumbida à triste vida de todos os dias. É bem certo que a história nunca nos conta tudo. Suponho ter sido esta a única vez, em qualquer parte do mundo, um sino, uma campânula de bronze inerte, depois de tanto haver dobrado pela morte de seres humanos, chorou a morte da justiça. Nunca mais tornou a ouvir-se aquele fúnebre dobre da aldeia de Florença, mas a justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça. Simplesmente justiça. Neste momento, Saramago faz um belo e necessário discurso sobre esse tema. E ao final, retorna à história e diz o seguinte: não tenho mais que dizer, ou sim, apenas uma palavra para pedir um instante de silêncio. O camponês de Florença acaba de subir uma vez mais a torre da igreja. O sino vai tocar. Ouçamo-lo, por favor. José Saramago.